Esse podcast foi feito em comemoração aos 40 anos do curso de Relações Públicas na Unesp e tem o intuito de trazer para o debate questões relacionadas à área, com pessoas que cursam ou já cursaram RP na Unesp. Bom, então primeiro eu queria pedir para vocês, se vocês puderem, por favor, se apresentarem, dizer um pouquinho o nome de vocês, o apelido que recebeu no curso, né? O ano da turma e quem já se formou, em que ano que vocês se formaram. Oi, gente, prazer. Meu nome é Alice, meu apelido é Ametista e eu sou 022. Estou entrando agora na Unesp e está sendo uma experiência muito legal. Eu sou a Bruna, meu apelido era Vini, mas não pegou muito na época. Sou da turma de 2016 e me formei em 2019. Bom, meu nome é Isadora. O meu apelido na faculdade era Calminha, mas a maioria das pessoas me chamavam de Cal. E eu sou da turma de 2018, me formei em 2021, 2022, né? Que a gente meio que comeu uns meses de 2022 aí, mas enfim. Eu sou o Helder. Meu apelido também não pegou muito, mas foi Cedilhas. Foi bem... fazia parte da família das misturas, assim, então ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, mas me orgulha muito. Eu me formei em maio de 22, foi esse ano mesmo, foi bem recente, e entrei em 2017. Meu nome é Rafaela, meu apelido é Laca, e eu também sou da 022. Beleza, pessoal. Aí é aquela clássica pergunta que todo mundo já recebeu, que entrou no curso de RP, né? Por que você escolheu Relações Públicas? Minha história de por que eu escolhi RP é bem complicada. Eu era muito surtada, queria medicina, médico por amor. Minha mãe falou, Alice, calma, filha, respira, vê outras opções. Minha mãe já sabia que eu era meio surtada da cabeça. Aí eu fui procurando vários cursos, eu sempre fui uma pessoa que amava falar, então comunicação sempre estava dentro de mim. Achei o curso, olhei a grade horária, pensei, meu Deus, é isso que eu quero. E foi assim que eu vim parar em RP. Bom, eu gostava muito da área de comunicação. Antes de entrar em RP, eu tentei ir para um lado um pouco mais voltado para política. Eu fiz um ano de USP na parte de gestão de políticas públicas. E aí eu vi que eu gostava mais da área de RP. E quando eu fui para RP, eu pensava muito em trabalhar na área governamental, mas na parte da comunicação. Hoje em dia não estou nessa área, mas foi um curso que eu li muito, eu estudei muito e eu me identifiquei bastante com o perfil e com as matérias que tinham na época, principalmente na Unesp. Bom, eu queria, na verdade, no começo fazer jornalismo, foi a minha primeira opção. Acabei não conseguindo passar logo de cara, né, surtadona, achando que tinha perdido todas as chances de entrar na faculdade. Aí no outro ano eu investi em um monte de coisas, prestei tudo quanto é curso, desde engenharia, enfim, 1 milhão de coisas. E aí uma dessas foi RP na Unesp, que, enfim, era um dos meus sonhos estudar na Unesp de Bauru. Eu sou de uma cidade muito próxima de Bauru, então a gente sempre escutou muito sobre a Unesp de Bauru, sobre o quanto a faculdade era ótima e era uma experiência incrível. E aí meio que eu já tinha esse interesse maior pela área de comunicação, né, porque jornalismo tinha sido uma primeira opção minha no passado, e aí eu comecei a procurar mais sobre o curso antes de decidir. Gostei bastante de RP, vi que talvez fosse uma área até mais interessante do que jornalismo, que me interessava ainda mais essa parte da comunicação organizacional em si. Daí eu acabei, sei lá, apostando mesmo, porque eu tinha passado em outros cursos nada a ver. E aí eu apostei, vamos em RP, o Unesp era um sonho já. E deu certo, eu acabei me identificando, fiquei, e é isso. Eu estudei escola técnica, eu fiz técnico de administração junto com o médio, então eu me interessei muito pela área de gestão, assim como um todo. Eu lembro que no segundo ano do ensino médio, teve uma feira de profissões na minha escola, e RP, a gente sabe, né, que sempre tem a questão de tentar fazer a profissão ser muito conhecida, né, a gente sempre quer falar bastante, sempre quer apresentar muito, a gente sabe o quanto isso é necessário para a nossa profissão. E aí a profissional que foi apresentar era a professora Mércia, da Universidade de Sorocaba, na época, e ela falou que ela ia apresentar
apresentar a profissão, mas não ia falar que profissão que era. Então ela falou sobre os campos de atuação, falou o que fazia, o que era necessário para ser um RP. E eu falei, meu Deus, preciso fazer relações públicas, assim. Eu me sentia super inseguro, porque eu tava no segundo ano ainda, os meus amigos ainda decidiram, eu falei, não, tá errado, não vai ser isso. Aí tentei, né, fazer o vestibular, queria muito a Unesp também, assim como a Isa. Prestei, foi bem difícil, assim, passar, quase acabei indo fazer administração, que era a minha segunda opção, mas no final quis muito fazer relações públicas, por pensar, assim, né, na gestão da comunicação, e eu era péssimo em matemática, eu achava que eu não ia ver nada de matemática, assim, então que ia ser tudo perfeito. Eu vim da arquitetura, eu comecei em arquitetura, daí eu não me identifiquei. Aí, conversando com a minha melhor amiga, ela me convenceu a fazer RP porque a gente tinha um gosto em comum que era eventos, e agora estou aqui na Unesp. Beleza, pessoal. O que mais gostaram no curso? Assim, tanto de matéria, ou professor, ou algum trabalho que vocês fizeram, alguma coisa assim que essa pergunta assim é mais para quem já se formou, assim, tipo, quem tá entrando agora ainda não tem essa grande experiência de poder falar isso. Mas assim, para quem já estudou na Unesp, o que mais gostou, tanto de matéria, ou professor, ou algum trabalho que assim, nossa, esse trabalho me marcou? O que eu mais gostei da Unesp, eu vim da USP, né? Da Unesp eu gostei da proximidade que a gente tem com os professores, da oportunidade que eu não sei como que está hoje, mas na minha época a gente tinha muita opção de participar de projetos de extensão. Então, isso me chamou muito a atenção. Então, quando eu entrei, eu já fui convidada a participar desse mundo de empresa júnior, de projetos de extensão variados. Na minha época, tinha uma incubadora de cooperativas populares. Eu não sei se a Encop ainda existe dentro do curso, mas era um programa totalmente social, assim, voltado a atender mulheres de um assentamento próximo da Unesp de Bauru. Então, eu gostava muito dessa proximidade que a Unesp tinha com a comunidade. De matéria, eu gostava muito das matérias que tinham viés político, né? Como eu tinha falado, eu gostava muito dessa frente política. Então, eu lembro de uma professora que eu gostava muito, que o nome dela era Verônica. Não sei se ela ainda dá aula no curso, mas eu gostava muito das matérias dela. O professor Danilo também, que tinha esse viés aí de relações internacionais, de política, e acho que a gente estava também numa época, em 2018, que era ano de eleição, então a gente discutia muito sobre isso dentro da sala de aula. E também tinha outros professores que vinham muito com o viés da comunicação, principalmente a Raquel. Eu gostava muito das aulas da Raquel, né? Ela trazia a parte de comunicação intercultural, comunicação voltada para a paz. Então, foram matérias que me chamaram muito a atenção e que eu gostava muito de participar e estar naquele meio, né? E fora isso, também a oportunidade da gente fazer pesquisa, né? Então, quando eu estava na Unesp, eu gostava muito da professora Rosiane, ela não tinha muito a vertente do que eu gostava de pesquisar, mas na época eu queria falar sobre diversidade de pessoas com deficiência, e ela que tinha mais conhecimento sobre isso, então ela também foi muito aberta. Então, acho que isso que eu gostava da Unesp, acho que de ser realmente uma casa, de você poder contar muito com o professor, dele estar sempre disponível, de você poder participar de projetos muito diferentes, furar a sua bolha, né? Porque eu pude conhecer muitos projetos que eram fora, né, do que eu estava acostumada a conviver. Eu lembro de uma aula da Raquel que a gente foi visitar uma aldeia indígena. Então, assim, foi muito legal, assim, a experiência que eu tive na Unesp para realmente crescer como pessoa, não só como profissional. Eu reforço o que a Bruna falou sobre a diversidade dos projetos. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar na Unesp e que eu encontrei era um projeto de extensão que trabalhasse com automobilismo. Que eu sou fãzona e, enfim, é um hobby meu há muitos anos e nunca imaginei que eu ia ter a possibilidade de trabalhar na minha área dentro de um projeto desse, enfim, ganhar experiência em algo que eu posso transformar numa profissão no futuro, enfim. Então, eu gostei muito disso, foi algo que me surpreendeu positivamente dentro da Unesp, essa possibilidade de trabalhar em várias coisas diferentes, inclusive em coisas inesperadas. E eu acho que das disciplinas, as que mais sempre me agradaram mais foram as que fizeram a gente colocar a mão na massa mesmo. Eu gostava daquelas que tinham práticas, laboratórios, foram sempre as que me cativaram mais porque eu gostava de fazer acontecer. Então, trabalhos em grupo que a gente tinha que ir atrás da empresa, fazer aquele diagnóstico imenso que a gente sempre tinha que
entregar antes, enfim, aquela coisa completa que às vezes no mercado, no dia a dia, a gente acaba não tendo um contato tão aprofundado com essa parte ideal das relações públicas, né? E na faculdade a gente tem a oportunidade de desenvolver tudo isso muito bem. Então, era o que eu mais gostava de fazer, independente da disciplina, assim, sempre foi o que me cativou mais, esses trabalhos de desenvolver um plano de comunicação do zero, de entender o que seriam as necessidades da organização para buscar atendê-las dentro da comunicação, enfim. Eu acredito que essas foram as disciplinas que mais me corresponderam às minhas expectativas, assim, dentro do curso e que hoje eu carrego mais comigo. E além da iniciação científica também. Acho que, assim, a Bruna falou até das matérias da Raquel, que ela sempre busca trazer comunicação para a paz, etc. E isso acabou se tornando tema da minha IC depois, porque eu fiz com ela. E foi uma coisa que agregou para o pessoal também. Então, acaba que a Unesp ela traz essa formação não só profissional, de fazer o trabalho prático, de botar a mão na massa, mas também um viés mais crítico da nossa profissão. Então, eu acho isso muito bacana e, enfim, muito útil para a gente se destacar depois, né? Para sermos RPs diferentes. Nossa, eu concordo 1000% assim, com as meninas. As possibilidades que a Unesp sempre ofereceu, sempre me atraiu muito. Quando eu falo de matérias, assim, eu acho que as matérias práticas, com certeza, né, sempre tiveram um espaço muito grande no meu coração. Hoje, saindo da faculdade e olhando a minha postura como aluno durante esses 4 anos e meio, quase 5 aí, eu dou um olhar diferente, assim, um olhar de mais destaque para as matérias teóricas, porque hoje eu vejo o quanto é importante a gente olhar para isso e ter muito referencial. Eu vejo hoje o quanto esse referencial teórico ele é importante para nossa criatividade, principalmente. Então, quando a gente fala de matérias teóricas, assim, eu gosto muito de falar de semiótica, que foi algo que abriu muito os meus olhos, história da comunicação. Então, desde, sei lá, tá numa roda, numa mesa de bar falando sobre comunicação, até tá no trabalho e validando, né, sendo crítico nas nossas ideias e na nossa postura, a gente consegue trazer o porquê da gente estar trazendo essas coisas, né? Então isso é muito importante. As matérias práticas, laboratório, com certeza, pesquisa, não sabia o quanto eu ia gostar, mas eu amava pesquisa de opinião pública, então ir lá, bater na porta das pessoas, estar na porta do mercado, entendendo como o nosso público reage, o que eles querem saber foi muito importante. Mas, com certeza, assim, o que me moldou dentro da Unesp como profissional foram os projetos de extensão. Então, tá podendo entregar tudo isso, né, que a sociedade está trazendo para a gente, de certa forma, dentro de cada um desses espaços, foi muito importante para mim, né? Então, eu fiz parte da empresa Júnior por muito tempo, foi incrível para minha formação enquanto profissional. Fiz parte também de um projeto automobilístico dentro da faculdade, que até hoje, assim, me leva como pessoa. Nunca fui muito ligado a esportes, mas hoje eu sou essa pessoa que de domingo tá assistindo Fórmula 1 e falo, saudades do meu tempo de Fórmula. Fiz parte também um tempo da Atlética e hoje eu vejo a importância que o esporte universitário tem dentro da universidade, né? Mas o esporte, de forma geral, como, enfim, né? Eu acho que uma possibilidade de mudança social, e isso é muito importante, que era uma coisa que eu não olhava. Então, se eu fosse resumir bem todas as possibilidades que a Unesp me entregou para ser uma pessoa diferente e para olhar de diversas formas, óticas e ângulos todas as pessoas. Mais uma pergunta aqui para nossos veteranos. A gente queria entender de vocês, assim, na época que vocês estudavam, quando vocês falavam, eu faço RP, eu curso RP, qual que era geralmente a reação das pessoas? As pessoas sabiam o que era RP ou ficava tipo, o que você faz? É parecido com relações internacionais, não sei o quê? A gente queria entender um pouquinho, assim, porque até hoje em dia, quando a gente fala, faço relações públicas, o povo fala, tá, o que é isso? A gente queria entender um pouquinho. Bom, eu acho que essa visão era muito comum na minha época também. As pessoas confundiam com relações internacionais, confundiam com jornalismo. E assim, quando você está no mercado, e você está na área de comunicação, você vai trabalhar com muito jornalista, com muitas pessoas que formaram em propaganda, né? Propaganda, publicidade e propaganda, marketing. Então todo mundo está meio que na mesma área e todo mundo tem praticamente a mesma função. Mas é um mundo da comunicação que acaba entrando muito
muito em colapso, né? Cada um faz uma frente, às vezes a gente dá uma de jornalista, enfim. Mas é complicado. Eu lembro que quando eu escolhi relações públicas para falar para minha família, ninguém sabia o que era. Tinha gente que achava que também era algo voltado à política, por conta do público, né? Então, relações públicas. Então, você vai trabalhar com vereador? Essa que era a pergunta mais comum que eu tinha da minha família. Mas é algo assim que, até hoje, por exemplo, quando você vai falar como posso falar, de jornalismo, as pessoas também têm uma visão um pouco conturbada do que um jornalista faz. Eu acho que a área da comunicação, infelizmente, a gente está trabalhando muito nisso. Acho que todo mundo que é formado em comunicação, quem está aí na universidade, está trabalhando para que realmente seja vista, que tenha muito mais importância dentro das organizações, né, a área da comunicação em si. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as pessoas valorizam outros tipos de profissão. Isso é triste. A gente sabe quantos salários são divergentes. Hoje a gente está aí numa área que quem se forma na área de TI tem muito mais sucesso do que outras frentes, né? E cabe muito mais a vocês que estão vindo da universidade para trazerem mais esse conhecimento, trazerem mais pessoas novas para entrarem nos cursos de comunicação e elas irem entrando nas organizações e trazendo essas outras visões. Porque eu não sinto, por exemplo, que hoje ainda as pessoas entendam o que é RP. Eu acho que ainda é um grande tabu, as pessoas não sabem do que é. A gente sabe porque a gente se formou, mas ainda continua sendo essa coisa meio, o que é RP, o que RP faz, de onde vem, para onde vai. Também entrando em 2018, já ainda não tinha zero conhecimento sobre, e considerando ainda vir de uma cidade pequena, as coisas dificultam ainda mais para entender, né? Porque na região da minha cidade nem tem vaga para isso, sabe? Não tem, a gente não conhece RPs. Então, como explicar para os meus pais que eu tô entrando num curso que eles nunca nem viram alguém formado? Foi bem difícil, e a gente tenta explicar que, tipo, é um meio termo entre jornalismo, publicidade, tá ali no caminho, entendeu? Vai dar tudo certo. Mas é complicado mesmo, porque várias vezes me perguntaram e eu expliquei o que era e a pessoa saiu sem entender ainda, porque parece que não entra, é difícil, é realmente difícil explicar e fazer as pessoas entenderem o quanto é necessário e o quanto é importante e que é diferente do restante das outras vertentes da comunicação, né? Então, foi sim um desafio. Hoje, minha família já entende um pouco melhor, né? 4 anos explicando, 4 anos batendo na tecla, eles já digeriram mais, mas eu acho que é importante, sim, principalmente em cidades pequenas como a minha, a gente trazer, explicar, enfim, ser cuidadoso sobre diferenciar uma área de outra e trazer o que realmente significa, porque o que eu vejo e o que está sendo um desafio agora formada é encontrar emprego de RP, né? A gente é contratado para fazer umas coisas que não fazem o menor sentido. É difícil você até se colocar no mercado de trabalho porque as empresas não estão entendendo o que está acontecendo. Então não é só uma questão de explicar para a família, mas sim de quem interessa, quem paga a gente saber o que a gente faz. Então eu acho que precisa sim que isso mude, mas infelizmente o caminho ainda está bem longo e eu estou experimentando isso, procurando um emprego e, enfim, precisamos difundir mais RP, principalmente para as empresas que contratam. Eu acho que são muito bolhas, assim, né? Quando a gente está na universidade, a gente consegue trazer bem, assim, né? Na maioria das vezes, suas relações públicas, porque geralmente você está falando com outras pessoas da faculdade de comunicação, aí às vezes você pega uma pessoa de engenharia de produção que tem um contato, né, teórico sobre o que são as relações públicas, assim. Às vezes está com a sua família e aí você tem que explicar, e aí você usa todos os exemplos possíveis, né? Desde a publicidade até o jornalismo e vai seguindo. Então eu sempre gostei de trazer muito, quando eu falo sobre o que são as relações públicas, o que é o profissional de relações públicas, junto com a importância das outras comunicações, né? Então, sei lá, se a gente está falando de uma organização, essa organização ela não vai comunicar o que tem que ser comunicado sem o direcionamento de relações públicas, mas quem vai conseguir operacionalizar isso muito bem é um publicitário, um radialista, quem vai saber o que vai ter que falar lá fora vai ser o jornalista, e a gente precisa dessa união, e também com outros profissionais, né, porque eu tenho visto e acreditado bastante que o mundo ele é interdisciplinar, né, a gente também tem que respeitar isso, mas a gente também tem que se colocar nesse espaço. E aí uma coisa que eu acho legal de citar, que eu vi bastante quando eu estava na graduação, era um contato maior
pelo menos em relação aos anos dos meus veteranos, do conselho dentro desse espaço, né? Porque isso é um papel do conselho, trazer o quanto a gente é importante e o quanto as nossas vagas têm que ser respeitadas, o quanto a lei que rege a nossa profissão tem que ser respeitada. Não sei como está hoje, assim, mas eu vi um papel muito importante do conselho nesse sentido de tentar, e eu acho muito massa, assim, vocês trazerem esse questionamento, porque a geração da Bruna fez bastante relação a isso, eu acredito que a minha geração fez também, a da Isa fez, e agora de vocês vão continuar fazendo, e os calouros de vocês a mesma coisa. Aqui agora uma pergunta para todo mundo, desde as bichetes até para vocês que já se formaram. A gente queria que, se vocês conseguissem descrever de alguma forma o que é ser unespiano, o que é ser, ou porque já se formou, ou então está vivendo nesse momento. E aqui sai um pouco da sala de aula e tudo mais, desde da convivência, dos amigos, do espaço, das festas, do Inter, por exemplo, enfim. Bem, a Unesp é um ambiente muito legal. Então, assim, você dizer que você está na Unesp, só de falar já dá uma sensação, tipo, um friozinho na barriga, porque principalmente eu que saí direto do ensino médio e vim direto para a faculdade, você passa 3 anos na escola, no mesmo ambiente, mesma sala, e de repente, bum, você está num lugar enorme, que tem um monte de árvore, principalmente o Unesp aqui de Bauru, é gigante, tipo, totalmente perdido, mas você sente esse acolhimento. Por exemplo, eu tenho uma rede de amigos bem legal na minha sala, a gente vê essa interação, eu consigo conversar com os meus veteranos de um jeito bem tranquilo, e às vezes eu converso com amigos de outras faculdades que eles não têm isso, eles sentem falta desse acolhimento. Eu acho que a Unesp faz esse acolhimento muito, muito bem, sabe? Tipo, os alunos, eles sempre estão dispostos, os professores também, já converso com alguns de um jeito bem interessante, e eu acho isso muito legal, tanto para a formação pessoal, quanto para profissional, porque você está conversando com pessoas novas, né? Relações públicas têm que manejar essas relações. Então, eu acho isso muito interessante da Unesp como faculdade para a formação pessoal e profissional do aluno. Bom, para mim a Unesp significa uma família, porque quando eu cheguei na Unesp, eu criei relações assim que estão na minha vida até hoje e que eu sei que vão ficar por muito, muito tempo. A gente tem uma conexão muito forte, principalmente quando a gente sai da nossa casa. Eu vim de São Paulo e fui para Bauru, então, né, é longe. Eu imagino que muitos, né, acho que a maioria de nós aqui, a gente tem essa mudança repentina, e eu sinto que a Unesp, sim, tem seus problemas. Não é o lugar perfeito, não é o melhor lugar do mundo, mas eu sinto que eu fui muito bem recepcionada pelas pessoas que estavam lá. E acho que um diferencial muito grande do nosso curso é essa questão do adote, né? Eu lembro que quando eu cheguei, eu estava super perdida, com aquele aperto no coração de deixar minha família. Eu lembro que eu fui adotada por 3 meninas que estavam no último ano do curso de da Unesp, né, de RP. As 3 eram de RP, e elas me acolheram de uma forma, assim, que me trouxe muita tranquilidade em continuar. Então, eu acho que a Unesp traz muito isso, assim, essa tranquilidade por conta das relações que a gente mantém, né, e também das oportunidades que a gente tem lá dentro, porque, poxa, é um curso noturno, né, a gente tem tanto projeto, então isso acho que mantém a gente com a cabeça ocupada, a gente consegue fazer diversas coisas ao longo da semana, a gente não fica na universidade só à noite, a gente passa o dia inteiro praticamente lá dentro, né? Eu lembro que eu ia de manhã e só voltava para casa às 11 horas da noite, porque eu fazia parte de diversos projetos, às vezes ficava lá para fazer algum trabalho, para estudar. Então, acho que o Unesp para mim é muito essa questão de família. Não só as festas, com certeza a festa também era muito legal, a gente fazia muitas coisas, né? A reunião também dos amigos, o almoço de domingo com os amigos que viram família. Mas acho que a Unesp é isso. Para mim foi muito família, aprendizado, crescimento. Tenho muito orgulho de tudo que eu passei por lá. Para mim, a Unesp, acho que o primeiro significado que ela ganhou muito antes de eu entrar nela foi o sonho mesmo, né? Como eu disse antes, eu moro numa cidade próxima, então estudar na Unesp aqui sempre foi algo muito importante. São poucas as pessoas da minha cidade que chegaram a passar por lá. E então, passar na Unesp e concluir a Unesp foram 2 momentos muito especiais na minha vida, dos quais eu me orgulho muito, minha família se orgulha muito. Então, acho que o primeiro significado que ela ganhou foi realmente esse sonho se realizando mesmo, de ser unespiana, sei lá, carrega todo um simbolismo, né, uma importância na nossa vida muito grande. E também vejo que foi um lugar onde eu construí relações que eu também vou manter para o resto da vida, então é você, de fato, construir um novo círculo de pessoas que você confia, que você convive, porque
fazer faculdade é, tipo, todo dia vendo as mesmas pessoas, passando pelos mesmos perrengues juntos e, sabe, se matando para entregar os mesmos trabalhos. Então, a gente acaba se conectando de uma forma muito forte, né? Então, acredito que também seja muito isso da conexão. Ser unespiano conecta a gente de estar passando pela mesma coisa, né? De estar vivendo experiências muito semelhantes. Eu acho que também não vivi uma boa parte do que a Unesp promete para a maioria dos seus alunos, que é o de morar lá e, enfim, de estar em Bauru vivendo mais perrengues ainda, porque eu estudei os 4 anos indo todo dia de ônibus, então para mim também acabou que a Unesp ganhou um sentido de superação, assim, sabe? Foi um bom tempo no sofrimento de ir de ônibus todo dia e, enfim, foi complicado, foi difícil, e aí pegar o diploma é um suspiro, sabe? De venci isso, consegui passar, eu me venci, eu me superei, então eu acredito que esses sejam os meus maiores sentimentos de unespiana, né? É o sonho realizado e a superação de passar por tudo isso e com conexões que me ajudaram a passar por tudo isso. O maior sentimento que me traz de falar de ser unespiano é, com certeza, orgulho, assim. Eu tenho um orgulho gigantesco de ter sido parte da Unesp, de fazer parte da Unesp, porque quando a gente, né, estiver vivo, a gente vai ter sido unespiano. Eu fico particularmente, assim, abismado e feliz com o fato da Unesp ser a única das públicas, né, que a gente tem no estado de São Paulo que abrange todos os cantos do nosso estado, que é muito grande. Então isso me deixa muito feliz e isso me traz o conforto e também o orgulho de saber que durante esses 4 anos, mesmo em Bauru, eu vivi tudo que eu poderia ter vivido e eu sei que andando em qualquer parte do estado, assim, eu vou conhecer alguém que em algum momento eu conheci, né, deparei durante a graduação, que vai poder me acolher. Então, eu acho que esse sentimento, ele é único, assim, ninguém tira da gente. Eu, particularmente, fico ainda mais orgulhoso também, porque os meus pais, nenhum dos dois fizeram faculdade, mas eles se conheceram numa festa da Unesp de Presidente Prudente. Então, é muito legal ter esse sentimento, tipo, sou cria da Unesp, voltei para Bauru e sou de Bauru. E mesmo, né, tendo nascido em uma cidade, me mudado para outra, estudado em outra, Bauru sempre vai estar no meu coração, né? Eu morei lá por muito tempo, vi muitas coisas, cresci de certa forma, né? Saí uma pessoa mais madura. Então, acho que esse sentimento de orgulho e gratidão ninguém tira da gente. Esse sentimento de família, né? Como a Bruna trouxe. Então, ser unespiano é único e eu recomendo a todas as pessoas, porque você vai ter um irmão / primo da Unesp em qualquer lugar que você for do estado de São Paulo e às vezes até do Brasil, né? Para mim, ser unespiano é fazer parte de uma enorme família que me acolheu muito bem. Os professores também se colocam à disposição de conversar, independente de ser intervalo ou marcar horário. Eu tenho uma rede de amigas com a Alice também, e é muito bom, porque eu mudei de cidade, eu estava sozinha, e agora eu não me sinto sozinha. Beleza, pessoal. Ó, eu vou tentar aqui juntar umas 3 perguntas em uma só para casar, acho que casa bem. Para quem está trabalhando, como que vocês acham que ter feito relações públicas ajudou no que vocês estão fazendo hoje? Bom, eu acho que principalmente a questão do planejamento, porque a gente tem muitas matérias voltadas para a parte de planejamento estratégico e hoje em dia eu trabalho numa área de planejamento. Então eu utilizo muito essa disciplina e esse conhecimento que eu tive na graduação dentro da área que eu estou agora. Outra coisa que não é tanto a profissão, mas eu acho que é a experiência que a gente está na graduação, mas eu sou uma pessoa muito resiliente graças ao Unesp, e isso me ajuda muito no trabalho. Eu acho que essa questão de resiliência, de paciência, de organização, eu acho que a gente tinha muito isso dentro das disciplinas, uma cobrança dos professores, não uma cobrança assim, não digo, tipo, nossa, sendo carrasco, jamais, mas uma cobrança para que a gente fosse realmente um exemplo, né, dentro das empresas. Querendo ou não, a gente é relações públicas e a gente passa uma imagem, a gente aprende a trabalhar muito bem a nossa imagem. Eu acredito que todos esses fatores fizeram com que eu garantisse o emprego que eu tenho hoje, sabe? Essa questão do planejamento, da organização, da resiliência e de manter essa boa imagem, porque hoje eu trabalho fazendo fóruns de comunicação dentro da empresa que eu estou, e eu acho que é muito por conta da experiência que eu tive dentro da graduação, da gente realmente fazer a mediação, a organização dos fluxos. Eu trabalho com organização de processo, então acho que o RP foi fundamental para eu ter realmente todo esse conhecimento e poder ter uma boa atuação dentro do mercado.
Eu acredito fielmente, assim, que indo além das salas de aula, todo o contato que a gente teve com outras pessoas, né? E aí eu acho que um pouco do que a Bruna traz, que é essa cobrança de você passar uma boa imagem, reflete muito no que você quer passar de experiência para essas pessoas, né? De experiência para os nossos públicos, assim. Então eu fico até arrepiado de falar, porque eu acho que esse com certeza é meu maior orgulho de ter feito RP. Tudo que eu tô fazendo, eu tô pensando em levar uma experiência para essa pessoa que tá consumindo o conteúdo, que tá ouvindo o podcast que eu trabalho. Eu trabalho com mala direta para clientes e influenciadores. Então, que sentimento que eu quero que essa pessoa sinta quando ela abra essa caixa que eu tô enviando? Então, eu acho que é um pensamento criativo e crítico que a gente tem muito da sala de aula. Também dou um enfoque muito grande para as aulas de planejamento, assim, total. A gente consome muitas coisas ao longo do nosso dia, a gente entrega muitas coisas ao longo do nosso dia. E se a gente não tiver um planejamento que envolve todas as pessoas que estão junto com a gente, todos os atores, todas as pessoas que vão ser impactadas por essa ação, todos os recursos que a gente precisa, né? Eu falei no início do papo que eu odiava a matemática. Hoje eu não consigo fazer uma ação se eu não calculo o espaço amostral da pesquisa ou o orçamento que eu vou usar. Então, quando a gente une tudo isso, que talvez durante a graduação parece um pouco intangível, né? Porque a gente tem muitas aulas de muitas coisas que às vezes parece diferente, né? Mas aí quando a gente junta tudo isso que é intangível, a gente fala, poxa, sem isso eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Olha, para quem não está trabalhando, qual área, assim, ou academia, ou no mercado, que você mais se identifica? Por exemplo, eu sou total de projetos. Eu sou de mercado. Qual área que você mais se identifica e como você acha que o curso te ajudou ou te ajuda a estar bem no mercado de trabalho? Eu sou bem nova nesse quesito mercado de trabalho. Só é legal me contratar a partir de semana passada, que foi quando eu fiz 18 anos. Antes era ilegal. Então eu só fiquei me aprofundando mais recentemente. Mas eu sempre gostei muito da parte de planejamento de eventos. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de organizar as brincadeiras quando era pequena e queria fazer tudo certinho para os amigos, para dar certo. Fora essa parte de eventos, eu também gosto muito de gestão interna, que foi uma parte que eu entrei mais profundamente com a empresa Júnior, que eu estou participando. Estou gostando, no caso, muito dessa parte de conversar com as pessoas e tentar estabelecer essa mediação que é tão importante na área de RP, colocando isso em prática. Está sendo uma experiência muito legal e eu estou descobrindo que eu realmente gosto dessa parte. Ainda não tô trabalhando, mas eu fui contratada e aí eu vou começar agora. Daqui uns 10 dias, eu acho, que eu começo. Então, por isso que eu não falei antes, porque eu ainda não tenho a experiência com o emprego, mas eu tô trabalhando numa das áreas que, assim, mais me atraíam, as funções da minha área são as que mais me atraíam na faculdade também, que é planejamento. Eu gosto, vou ser até um pouco redundante aqui, mas eu gosto muito da área de planejamento. Eu sempre, em todos os sentidos, até antes da faculdade, sempre fui a pessoa que planejava tudo, que, enfim, fiz eventos, planejei, e aí, assim, planejamento sempre foi uma coisa que eu quis trabalhar, e aí eu consegui uma vaga que é bem focada nisso, e também em assessoria. Vamos ver se vai dar certo, mas eu tô bem ansiosa para começar a trabalhar com isso, e espero que seja o que as minhas expectativas estão alinhadas aí com a vaga, mas são essas duas áreas que eu sempre gostei mais. É isso. Assim como a Alice, eu também sempre gostei muito da parte de eventos. E agora no projeto de extensão eu estou aprendendo um pouco sobre organização, processo interno. Estou começando a gostar. Então é uma outra área também que está ganhando meu coração. Beleza, pessoal, a gente já está encaminhando aqui para o fim. Eu vou fazer a penúltima pergunta para vocês, depois só finalizar. Como você vê a área de relações públicas nos dias de hoje? Uma percepção do cenário atual e para um futuro próximo. Qual é a percepção de vocês, ainda mais que vocês que já cursaram, e também de quem entrou agora? Qual que é as expectativas? Olha, particularmente, eu vejo que a área de relações públicas ainda é bem renegada, ainda tem muito desconhecimento sobre, o pessoal deixa de escanteio na área de comunicação, mas eu acho que, sabe quando também, tipo, no fim, ela tá sempre presente, ela tá onipresente lá, mesmo que não seja automaticamente reconhecida, tá lá, precisa de relações públicas, principalmente agora que a gente vê
toda essa gestão de conhecimento pessoal dos influencers e tem todo um aparato por trás, esse aparato também tem muitas bases em relações públicas. Então eu vejo uma ascensão da área justamente diretamente proporcional a essa ascensão da galera que está entrando agora em reality shows e precisa dessa visão mais ampla de como ser visto no futuro para pessoas em geral. E relações públicas está justo nisso, de relações entre públicos. E eu acho isso bem importante, acho que vai ter um crescimento bem alto da área, pelo menos eu espero, e que isso traga mais reconhecimento para o curso, que é um curso bem legal, bem interessante e bem conciso em conteúdo. Bom, eu vejo que a área vem crescendo sim, temos dificuldades em as pessoas entenderem o que é feito, temos, mas, por exemplo, quando eu estou hoje dentro da empresa que eu trabalho, eu vejo uma área de coordenação de relações públicas, eu já percebo, poxa, estamos sendo notados de alguma forma, não é a área que eu atuo hoje, mas que bom que a gente está sendo notado de alguma forma, então toda vez que eu estou no LinkedIn, eu vejo uma vaga de analista, ou de coordenador, ou de gerente, que seja voltado para relações públicas, a gente já vê que o mercado está dando importância para esse profissional. Quando a gente está nas organizações, talvez não tenha aquela vaga, aquela descrição de RP, mas acho que no dia a dia você vai percebendo algumas coisas que realmente RP que faz e que, por exemplo, quando você está num grupo com outras pessoas que são formadas em outras áreas, você consegue trazer o seu conhecimento da área de RP para contribuir em algum projeto, isso é muito relevante. E eu sempre tento falar, eu aprendi isso na faculdade, eu acho que isso é muito voltado para a área que eu estudei, que é relações públicas. Então, acho que a gente, como profissional, a gente também tem que trazer isso para dentro do meio de trabalho, né? Identificando e mostrando também essas perspectivas. E é fundamental estar numa organização que tenham diferentes pessoas com diferentes formações, porque é isso que faz com que a empresa cresça. E o RP vem com aí uma pitadinha a mais, né, para a área de comunicação e para o desenvolvimento dessa área. Tenho boas visões para RP no futuro, a gente vem crescendo cada vez mais dentro das universidades com os cursos de relações públicas. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante com RP para a gente cada vez ser mais diverso dentro das organizações, é trazer diversidade para o curso. Então, ter pessoas de diversos jeitos, né? Quando eu falo assim, é uma pessoa com deficiência como um RP, uma pessoa preta como RP, uma pessoa indígena como RP, eu acho que é assim que a gente vai trazendo relevância para a área, representatividade para a área, porque não adianta a gente sempre ficar na mesma bolha, porque a gente sempre vai ver o mesmo RP da mesma forma, então a gente tem que conseguir cada vez mais alcançar novos espaços. E eu vejo que a universidade pública cada vez mais vem crescendo, espero que agora no ano, vou aqui falar das eleições, mas espero que agora com um novo ano de novas eleições, a gente cada vez ganhe mais representatividade com um novo governo, com uma nova presidência, porque a gente precisa realmente de pessoas novas nos espaços que já são ocupados hoje por outras que não têm tanta representatividade. Então, acho que é isso. É a gente trazer representatividade para RP. Concordo com tudo que as meninas falaram e acho que o que eu posso acrescentar é que eu vejo a RP crescendo muito hoje e tendo muito mais visibilidade, só que muitas vezes isso ainda acaba ficando restrito a grandes empresas. Então, é a visão de quem mora no interior de São Paulo aqui, é que as pequenas, médias empresas ainda estão bem relutantes em entender a importância de um RP dentro do seu escopo administrativo, né? E do quanto o RP não só precisa estar ali, como precisa estar atuando estrategicamente, enfim, ter importância dentro daquela empresa, ter, de fato, impacto no que está sendo feito, não só fazendo post no Facebook, no Instagram, mas, de fato, pensando a comunicação de uma maneira estratégica, como um todo, coordenada com as ações, enfim, profunda e impactante da forma como deve ser para também atuar no sentido de representatividade, que nem a Bruna falou, mas enfim, para que ela não seja apenas uma comunicação vazia, mas que ela de fato comunique impacto e tudo que a gente está vendo que está se tornando cada vez mais tendência agora, mas que muitas vezes acaba tomando um viés que a gente não gostaria, né, de ser só uma tendência. Então, eu imagino que a maior dificuldade, talvez, agora, observando o crescimento de RP, é realmente expandir para além dos grandes centros, levar isso para as empresas do interior, para pequenas empresas entenderem a importância disso, não só de ter um RP de fato ali, mas de entender que é uma área importante para que ela atue e o impacto que isso vai ter. Então, acho que o que eu posso acrescentar da minha vivência é essa, justamente por ser tão difícil encontrar vagas aqui na região, encontrar
empresas buscando profissionais que vão além de um social media, por exemplo. Eu acho que precisa expandir ainda mais do que já está se expandindo hoje em dia. E eu vejo que no futuro isso vai acabar acontecendo, porque é essencial para a empresa sobreviver, né, de certa forma. Ela precisa se adaptar, então quanto mais as coisas ficam confusas e instáveis, mais o RP se torna fundamental e importante, né, para a empresa. Então, de certa forma, eu vejo um futuro bem positivo nesse sentido, mas o que hoje eu observo é que ainda está bem limitado a grandes empresas e grandes centros. Concordo com o que as meninas falaram, assim, também. Eu acho que seria até redundância da minha parte para citar o que elas falaram. Então, só queria adicionar uma preocupação muito grande, assim, que eu acho que a gente tem que ter, e eu acho que é um papel ético, assim, como profissionais de comunicação de relações públicas, trazer as preocupações que elas têm que ter sobre coisas que estão acontecendo, sabe? Então, a gente tá vendo um deterioramento muito grande, por exemplo, do jornalismo, que são ponte, né, entre as marcas e as organizações e as pessoas. Sinto que a gente está vivendo uma mudança de eras em que os recursos estão ficando cada vez mais frágeis, né? O que a gente vai fazer com isso e como que a gente vai deixar as coisas mais éticas e mais transparentes. Eu entendo e vejo particularmente que faz parte do nosso papel nesse sentido. Mas também tenho esperança de coisas boas. Eu acho que, como as meninas falaram, né, o mercado está super em crescimento para a gente vê mais vagas talvez não com os nossos nomes, mas com as nossas descrições. Você vê os cursos tendo uma relação de candidato-vaga cada vez maior, e isso é muito legal também, porque as pessoas estão conhecendo mais o nosso trabalho, mas acredito que elas possam conhecer para além das pessoas que fazem as ações de dancinha no TikTok, né? A gente também tem um papel social muito importante, e eu acho que é ético que a gente não se esqueça disso. Eu concordo com tudo que todo mundo falou e também enxergo um mercado crescente para RP, apesar de grande maioria não entender o que um RP faz, mas eu sinto que vai ampliar e as pessoas vão conhecer mais através um pouco, né, do pessoal dos influencers, que a gente começou a aparecer um pouco mais na mídia, mas eu acredito que o mercado vai tomar consciência da importância do RP dentro da empresa. Beleza, pessoal. Agora, para encerrar aqui o nosso podcast, vou fazer uma pergunta para vocês. Em poucas palavras, qual conselhos vocês dariam para quem está pensando agora em prestar RP? Eu diria para olhar a grade horária, porque me ajudou muito. E, assim, principalmente para quem está no primeiro ano, você vai ver muita teoria. Muita teoria. E os projetos de extensão são a sua opção, tipo, a oportunidade de entrar em prática. Então, aplica, vem fazer RP é mais legal, vai direto nos projetos de extensão, é muito divertido, você junta a teoria com a prática. Sim, é muita coisa para ler? Sim, não vou mentir, mas é muito gostoso debater com seus amigos, então pesquisa bastante antes de escolher, saiba que você vai ter que ler bastante, mas é uma área incrível que eu tô gostando muito. O que eu falaria é para a pessoa, assim como a Alice falou, pesquisar bastante, ler o site da Unesp, que tem bastante informação por lá em relação à grade, em relação ao curso, procurar também outros meios que também trazem um pouquinho de como que é a área de relações públicas e como é a atuação, porque a RP pode estar em qualquer área, pode estar numa organização, uma ONG, né? Pode estar no setor público, inclusive acho que uma das RPs que mais ganham no Brasil é do setor público. A pessoa também pode estar dentro de uma grande organização, de uma pequena organização. Eu acho que a gente pode atuar em tantas frentes, tantas possibilidades, que isso encheu muito os meus olhos quando eu prestei RP. E eu acho por isso que hoje eu estou aqui, hoje estou formada em RP, porque eu realmente fui tendo essa visão de quantas frentes que a gente pode atuar. Fora isso, também acho que olhar a grade, olhar o que tem de matéria, parte, assim, teórica. Eu lembro que eu gostava muito, porque, assim, eu gostava muito da parte acadêmica, né? Eu ainda tenho vontade de voltar para a academia, fazer um mestrado. Eu acho que isso é muito importante para também a gente manter a profissão viva, porque quanto mais pesquisa a gente tem de RP, mais relevância a gente tem na área acadêmica e também no mercado de trabalho, porque você pode fazer diversas pesquisas atrelando a academia ao mercado. Então, acho que é uma grande oportunidade aí para crescer, desenvolver, tá numa área de comunicação que é diferente de jornal, diferente de PP, é diferente de marketing e tem um viés assim social e muito grande, assim. Eu acho que a RP traz muita questão da política e do social, não só da área da comunicação em si, mas muito para você crescer como um profissional crítico. Então, acho que quem quer fazer RP vai aumentar muito essa questão da criticidade.
Eu acho que eu reforço todas as dicas de pesquisar, de olhar a grade. Eu acho que isso é fundamental, porque a grade de RP ela é bem explicativa sobre o que se trata, né? Então, você entende muito do que é RP só olhando a grade. Você entende um pouco de quais são as possíveis áreas de atuação, porque muito do que é RP são as suas áreas de atuação, né? Então, são as possibilidades do que a gente pode fazer que meio que explicam o que a gente faz como um todo. Então, eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que estiver pensando em entrar em RP. E eu acho que uma coisa que pode ser bacana também para ajudar a entender se na prática também é interessante ingressar, enfim, no curso, pode ser observar o que está acontecendo hoje em dia, né, no mercado, porque como a gente já discutiu aqui, o mercado de RP ele está crescendo. Acho que foi unânime aqui, todo mundo concordou com isso, que está crescendo, está expandindo e tomando uma importância muito maior dentro das empresas. E uma das coisas que a gente vê fruto disso são muitas ações que têm participação de RP. Então, são muitas campanhas, não só campanhas mercadológicas, coisas do tipo, mas também com viés mais social, como o Elder falou. Então, acho que observar um pouco do que as empresas estão fazendo, que conversa com a nossa área, pode ser interessante para a pessoa entender se ela gosta de RP também na prática, se ela gosta do que está sendo feito em RP no mercado hoje em dia. Então, acho que pode ser uma forma interessante dela entender não só o curso na sua grade, né, no que ela vai aprender, mas no que ela vai vivenciar depois que ela se formar, entender como está o mercado. Eu acho que, em primeiro lugar, eu falaria, escuta as meninas, assim, que foi um compilado perfeito de bons conselhos nesse sentido. Mas eu acho que, tentando não ser tão objetivo, uma coisa que eu falaria, assim, para uma pessoa que está pensando em ingressar ou está ingressando é se joga, sabe? Viva todas as oportunidades. Geralmente a gente tem essa escolha, assim, né, no momento muito cedo da nossa vida, no momento de muitas incertezas. Se não der certo, tudo bem também, sabe? Você tentou, mas se joga, conheça pessoas, conheça possibilidades, vá atrás de contatos. Gente, a faculdade é um ótimo momento, um ótimo lugar para fazer contatos, então viva isso também, porque isso é muito importante. E saiba que você, assim, né, é sua grande prioridade nesse momento de grande incerteza. Mas aproveite tudo que tem que ser vivido e ser aproveitado. Como as meninas falaram, primeiro ler a grade curricular e também conhecer um pouquinho do perfil dos professores, porque daí vocês vão ter uma ideia de como é a pesquisa de cada um, como funciona a área. Você vai encontrar afinidades para bater um papo, para fazer uma iniciação científica. Também aproveite projetos de extensão, que é uma maravilha, assim, para enriquecer o seu currículo. Também conhecer com podcast sobre RP, também tem gente que faz conteúdo para falar da área. É uma boa forma de ter uma base, assim, se vocês querem ou não fazer um curso. Gostaria de agradecer os entrevistados pela disponibilidade e que o papo agregou muito para as pessoas que têm o interesse em conhecer melhor a área.